E no papo de hoje eu vou conversar com Valesca, que é fisioterapeuta, mas que me chamou a atenção num grupo de mulheres que fazemos parte, uma comunidade de mulheres empreendedoras, e eu sempre vejo ela fazer umas pontuações e alguns alertas para a mulherada empreendedora sobre sobrecarga mental, sobre estresse, ansiedade, uma série de sentimentos e nossa, ela tem uma pegada diferente. Minha primeira pergunta para você, Valesca, então existe algum tipo de fisioterapia que é focada nessa questão também psicológica ou saúde mental? Você atua nisso porque eu percebo que você tem, assim, uma força, pelo menos na sua fala, isso está muito forte. E aí eu queria que você me explicasse, né, quem é você e qual é essa sua atuação na saúde da mulher. Enfim, não só da mulher, né? Da mulher Sim. eu falo porque estamos num grupo de mulheres, mas na saúde das pessoas que te procuram. Então, Valna, primeiramente, obrigada pelo espaço. Você perguntou algo muito importante nesse universo que eu trabalho hoje, que é a fisioterapia aplicada à saúde mental, visto que o nosso espaço para comunicar isso é muito pequeno. E aí, quando você me pergunta se existe essa especialidade, é justamente nesse ponto que eu acho que a gente perde bastante. Hoje não é regulamentada essa especialização, mas a gente vê o CREFITO, que é o conselho que rege a fisioterapia e terapia ocupacional, falando a respeito, embora não haja a especialidade. E tudo isso teve que ser de maneira muito mais exigente para mim, essa busca por esse conhecimento, já que não está regulamentado e o seu conhecimento acaba sendo mais difícil de ter acesso. Então, desde a graduação, eu tenho buscado olhar para o paciente de uma maneira completa, embora esse seja o discurso de muitos fisioterapeutas. Na prática, a gente percebe que há, sim, uma limitação do olhar para o músculo esquelético, mas desde lá, inclusive, um professor me marcou muito por trazer na prática esse olhar, porque na teoria todo mundo tem, na prática era meio... a gente não conseguia enxergar isso, e ele, com a sua perspicácia, trouxe uma paciente com uma dor, uma hérnia de disco, e a gente sempre tratava essa paciente, ela saía bem, na semana seguinte ela voltava com uma dor um pouquinho maior. E um belo dia ele teve uma sacada ao conversar com a paciente, perguntando, e ela relatou que tinha uma prisão de ventre e que quando ela tomava uma vitamina com um leite, assim, ela conseguia e aliviava e a barriga dela fazia amenizar também a dor nas costas. Foi quando esse paciente, ou melhor, foi quando meu professor teve a sacada e ele falou, olha, eu acho interessante você procurar um gastro, porque pode ser que a pressão intraabdominal esteja tão forte que esteja afetando diretamente a tua coluna. E uma vez que a gente ameniza essa pressão intraabdominal, a gente consiga resultados melhores aqui na fisioterapia. E, de fato, tudo ocorreu como ele imaginou ali naquele momento. E foi a primeira vez que a minha cabeça fez vum. Falei, peraí, então quer dizer que eu não posso só olhar para a coluna. E aí eu fui olhando também para a alimentação, fui olhando para o sono. E depois do sono, eu acho que não tem mais como você voltar, retroceder. Você só vai mais adiante, porque o sono ele está ligado à saúde mental e ligado à saúde física. Então, é mais Então, ou que a menos gente, assim a minha eu já história. ouvi falar algumas vezes, isso é psicossomático, essa pessoa, isso aí é reflexo, são nervos, a senhora está muito Uhum. nervosa, assim, a sua saúde está bem, porque a pessoa às vezes está com uma dor, tem alguma queixa, faz exames e nada. Perfeito. Ela não consegue diagnosticar alguma coisa. Então, você consegue fazer um tipo de avaliação, alguma conversa? Como é que funcionaria isso? Porque, de repente, Valesca, tem alguém aqui nos assistindo que conhece alguém. A minha avó, a minha mãe, a minha vizinha, o meu marido, né, precisa de ajuda porque ele tem uma dor que está sempre ali, ele está sempre reclamando. E aí, né, toma muito remédio. O que é que você diria para quem se vê nessa situação de dor ou que conhece alguém que de repente precisa desse auxílio? Sim, vamos lá. Você perguntou como é que funciona a avaliação. Como é que eu identifico que existe um fator emocional atrapalhando aí essa recuperação desse paciente. Vamos fazer aqui, digamos que um exemplo prático. Digamos que você é minha paciente, chega no consultório e à medida que a gente vai fazendo as perguntas tradicionais, convencionais da fisioterapia, você fala que o que você precisa mesmo é dormir. Aí, Valesca, sabe o que é que eu preciso? Acho que eu preciso dormir um dia inteiro. Eu estou tão cansada, tão saturada, tão sobrecarregada, que eu acho que durmo tão pouco, que eu acho que se eu dormisse uma noite inteira,
eu recuperaria. E aí, dessa conversa, eu já trago as próximas perguntas. Porque, normalmente, o que essa paciente precisa não é dormir mais. A realidade que tem por trás de uma hipersonia, que a gente chama, que é essa sensação de sempre estar faltando horas de sono. Você dorme, acorda e você fala, ah, não, precisava de mais uma hora. E esse ciclo não acaba, é, na verdade, uma vontade de sair da realidade. O que tem por trás desse sono, que é irracional, é uma vontade de fugir. Porque toda vez que você acorda, você tem que se deparar com aquela realidade, que muitas vezes está infeliz. E aí você está sobrecarregado, o seu marido não lhe entende, a sua família não lhe entende, e os seus filhos estão precisando de mais de você, e você está sentindo que não dá conta. E aí, quando você dorme, acabou. Não existe mais essa realidade acontecendo. Pelo menos não ali enquanto você dorme. E aí, quando você acorda, o seu cérebro se depara com isso e imediatamente ele fala, ai, vamos voltar? Então, quando eu percebo, quando eu tento alinhar as perguntas a essa realidade, eu já considero ali um quadro de dor psicossomática. É lógico que tem alguns outros detalhes, mas eu acho que essa é uma maneira muito simples do público que está assistindo a gente se identificar e pensar, olha, talvez eu precise de uma avaliação. Entendi. Você deu o exemplo do seu professor, né, do case atendendo aquela senhora. E eu queria saber se, nesse mesmo sentido, nesse cenário, você teria alguma história assim, de algum paciente. Assim, quando é que você percebe que, por exemplo, deu certo a conduta, deu certo o tratamento, olharam aí 360 para esse ser humano e que você diz assim, acho que é isso e está de alta. Existe esse processo? Existe. Eu falo que a fisioterapia, diferente da terapia com o psicólogo, que essa, provavelmente, na maioria dos casos, deve ser pela vida inteira, uma vez que nem necessário de uma patologia você precisa para ter o acompanhamento do psicólogo, a fisioterapia ela tem o seu tempo ali de reabilitação. E a gente percebe isso de uma maneira muito simples, muito nítida. Uma vez que o paciente, ele mesmo relata, a gente tem um prognóstico, né, que é basicamente um tempo que a gente calcula no início do tratamento. E aí, à medida que a gente vê esse paciente evoluir, no prognóstico que a gente tinha traçado, a gente já consegue alimentar ali a rota de onde vai ser a alta. Agora, se a gente fala de dor e fala de sentimento, você concorda que a gente está falando de coisas que são muito peculiares a quem sente. Porque eu não posso dizer que a tua dor melhorou se você me relata que a sua dor ainda está latejando. E nem posso dizer que você agora está serena se você me diz, Valesca, estou me sentindo ansiosa. Então, os nossos pilares, eles se comportam basicamente com o que enxergamos, mas, acima de tudo, com o que o paciente diz. Olha, Valesca, eu estou muito melhor. Eu acho que agora, realmente, eu estou bem. E aí, junto com esses pilares que eu disse, que é da fisioterapia, que é um olhar mais clínico, a gente soma essas coisas e a gente fala, então, você está pronto para receber alta. O paciente fala, eu estou bem, eu estou melhor. Mas algum paciente fala, eu estou mal, socorro, me ajuda? Porque talvez exista uma questão assim de vergonha de assumir, por exemplo, fisioterapia. Então, fisioterapia sempre esteve muito ligada a mim, na minha mente, né? Sempre aquele rótulo de assim, é coisa de gente idosa, que tem dor aqui, dor ali. Então, sempre teve muito ligada à dor física. E aí, depois da maternidade, eu fui descobrindo, né? Outros entradas universos da fisioterapia na vida de uma mulher e na saúde da mulher, né? Mas eu sei que muita gente tem vergonha de pedir ajuda, por exemplo, preciso de fisioterapia pélvica porque eu vou pular corda e eu faço xixi. Uhum. E como é que eu vou dizer isso? Eu tenho 35 anos, eu vou assumir isso, eu vou falar, eu vou pedir ajuda. Então, tem muita gente que guarda. Você Sim. percebe isso? Como é que isso chega até você ou no consultório, enfim? Totalmente. Recentemente, estava até nos stories aqui lutando, levantando a bandeira da fisioterapia, porque as pessoas insistem naquele meme da academia de falar assim, me poupe, tá fazendo fisioterapia, porque tá pegando leve na academia, né? Falar, por favor, né? Aumenta esse peso, não tá fazendo fisioterapia. Aí lá vai eu lá levantar a bandeira e falar, peraí, já existe toda essa construção, né, de fisioterapia só para idosos. Um rótulo chato, né? E as pessoas ainda
alimentam isso através de um meme, uma brincadeira, uma piada, que é idealizar que a fisioterapia é algo leve, é para quem realmente não tem muita força. E quando a gente traz para o universo da saúde mental, que é onde eu atuo, existe algo ainda pior, que é, na psicologia, chama-se esse termo de depressão sorridente. É quando o paciente, mesmo com depressão, ele está ali sorrindo. Sabe aquela história que a gente fala assim, nossa, mas fulano nunca demonstrou. Então, é basicamente esse termo, a depressão sorridente. E por que ela acontece? Embora ela não se limite só para a saúde mental. Para os outros contextos da saúde também é nítido de observar, assim como você falou da saúde pélvica ali, né? A gente tem uma vergonha. Por que ela acontece? Na verdade, tem mais de um fator. Um deles, sim, é a vergonha. Você não quer demonstrar fragilidade. A gente tem vivido cada vez mais uma era de que quem é mais forte é mais admirável. Então, existe essa vergonha de demonstrar uma certa fraqueza, fragilidade. E, além disso, existe uma preocupação com os demais. A gente não quer preocupar, a gente não quer dizer que não está tão bem, porque fulana já tem tantos problemas, eu vou levar mais um problema para minha mãe, eu vou levar mais um problema para o meu marido, os meus filhos não vão entender. Então, existe também essa preocupação com os demais. E o status, né? A gente tem, que eu acho que vai muito de encontro com a tal da vergonha, a gente se apega a uma imagem que as pessoas criaram de nós, de uma mulher, não sei, estou focando na mulher porque é meu público maior. É uma mulher muito forte, uma mulher muito determinada. E produtiva, bem resolvida, que faz e acontece. Com certeza. E não, é como se não coubesse o espaço de adoecer. Assim, que horas eu adoeço? Não cabe nessa imagem que as pessoas pintaram de mim. Sim. E aí, para manter esse status, essa imagem, a pessoa segue fingindo que está tudo bem. Aí eu falo, né? Quanta dor esconde esse eu estou bem? Uhum. Esse teu eu estou bem está escondendo quantas dores? Porque normalmente esconde várias. E aí, tudo bem? Não, tá tudo ótimo, tá tudo bem. E, na verdade, né, não tá tão bem assim. Às vezes a gente romantiza, né? Essa questão, né, moderna de fazer e acontecer e dar conta. E essa semana eu levantei essa pauta, né? E aí mandei só para as minhas alunas ali aquele vídeo eu chorando desesperada porque eu perdi 2 módulos do curso gravado. E é desesperador, e eu chorei, enfim. Aí acabei desabafando, né? Tô cansada, Sim. Tô isso e aquilo, enfim. Eu acho que a gente deveria normatizar mais essa questão de falar dos problemas. Né? A gente tá... E no online, sua comunicação tá muito forte no online também, né? E no online a gente vê essa questão do dar certo, de fazer acontecer e tal. Então, às vezes, não sobra espaço para dizer assim, a sofrência que há ali por trás. Com certeza. Né? Então, se você pudesse deixar um recado para a mulher empreendedora que se reconhece, né? Você fala que tá, é isso, né? Tô ali bem plena nos stories, mas assim... Sorriso no rosto. O que é que você diria para ela, assim? Como se você pudesse ser ouvida por todas as mulheres empreendedoras nesse momento, assim, qual seria esse convite, a reflexão que você traria para essas mulheres? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, sabe, Valná, que diz assim, nenhum sucesso vale a sua saúde. Eu acho que essa frase ela diz muito a respeito desse universo fictício, de que tudo que você faz e que você se esforça e que você se doa dá certo. Não é assim. Às vezes você se doa, você se esforça e não dá. Então, vai de encontro a isso, uma vez que, se você acredita nessa ideia de que só quem se esforça dá certo e você não deu, você tem vergonha de assumir, porque parece que você está dizendo, olha, eu não dei o suficiente. Deu errado porque eu pequei em algum momento, eu deixei a desejar em alguma coisa. E o outro ponto é realmente esse sempre estar trabalhando ou sempre estar ocupada, que é um romantismo, assim, que eu tenho preguiça, acho que a palavra é essa, de você estar sempre ocupada. Achar bonito, Nossa, né? Correria. Pessoas... hoje foi uma correria. Nossa. Eu já passei por essa fase. Nos meus 25, 26 anos, eu chegava e dizia assim... hoje eu não tive tempo pra nada. Hoje, pra mim, sucesso hoje eu fiz massagem, malhei, fiz BT. Pois é. Esse é o sucesso que eu acho que todo mundo merece. Então, enquanto as pessoas estiverem alimentando esse sucesso, que eu também já alimentei, eu achava quando eu me formei, né? Eu pensei,
Nossa, não, o meu sucesso vai ser uma agenda de 8 da manhã a 8 da noite, sem tempo nem para tomar um cafezinho, porque as pessoas vão estar na minha porta loucas, gritando para serem atendidas por mim. E foi na prática que eu vi que isso não tinha nada de sucesso. Eu estava perdendo saúde e qualidade de vida, então não é... Eu acho que se as pessoas conseguirem entender esse contexto do verdadeiro sucesso, que engloba massagem, que engloba atividade física, autocuidado, tomar um café da manhã com calma, respirando, sem precisar levar tudo na boca e sair correndo, eu acho que a gente vai estar alcançando mais saúde e mais qualidade de vida para essas mulheres. Então, a mensagem é essa. Nenhum sucesso vale a sua saúde. Perfeito. E tem algum case para ilustrar? Alguma paciente? Sem citar nomes, assim, sem a gente expor alguém, né? Olha, eu costumo não expor as pessoas, mas expor os depoimentos no meu Instagram, porque eu acho que reforça essa história de que funciona. Então, o que eu mais escuto, que eu posso trazer assim, que eu mais escuto, são pessoas que falam que, olha, Valesca, você tocou, além do meu corpo, você tocou a minha alma. Agora eu posso dizer que eu entrei uma pessoa e saí outra, porque é justamente isso, é essa transformação que vai para além do músculo esquelético. Eu acho que não, eu gosto muito da frase que diz assim, não tem espírito forte num corpo fraco. E é aí que a gente entende a fortaleza da fisioterapia. Então, se o meu corpo forte acomoda um espírito forte, então, caramba, que profissão incrível é a fisioterapia. Mas se eu só consigo enxergar o corpo forte como só um corpo forte, uma carcaça forte, então, realmente, eu acho que a gente limita. E aí é que tá os depoimentos. Eu recebo muitos que falam tanto dessa transformação de dentro para fora, como dessa tirada de armadura e falar assim, não, agora eu reconheço essa pessoa que eu estou olhando, né? Eu acho que são os maiores cases de sucesso. É quando elas falam, olha, eu entrei em uma, estou saindo agora a outra. Obrigada. Perfeito. E qual seria um passo, assim? Aí, várias pessoas que vão te ouvir aqui, elas vão estar um pouco nesse ciclo, assim, porque é o automático, que o sistema faz com que a gente vá entrando, né? E que eu até falo que é uma vigilância eterna. Sim. Você parar para não deixar, assim, a agenda vai lotando e você vai adiando uma coisa, adiando e se tira do foco, né? Sai do prumo ali da sua vida. E qual seria, assim, o chamado, né? Qual chamado seria, qual passo inicial para quem quer se avaliar, quer se cuidar, quer parar com isso de ficar, né, nesse sentido de ratinho do laboratório, ali só maquinando, trabalhando, sem se cuidar? Eu tenho um produto lá que eu ofereço para as minhas pacientes que estão em acompanhamento comigo, que eu posso estar disponibilizando de forma gratuita para as meninas que entrarem em contato comigo depois de assistirem um podcast, que é um rastreador de hábitos. Ai, adoro essas coisas. Me bota numa máquina, faz um rastreio, me diz meu problema e como você pode solucionar. Esse rastreador de hábitos, ele funciona muito bem porque ele vai de encontro. O que você está fazendo? É quando finalmente você para pensar, senti dor hoje? Aí você fala, senti. Aí amanhã você, senti. Hoje eu também, parece que teve uma horinha que eu tive uma dor de cabeça. Aí quando termina a semana, você fala assim, eu senti todo dia. Eu senti dor todo dia. Aí depois, sono. Aí você fala, dormi bem hoje? Ai, não acordei mal. Aí você faz isso e quando chega o final da semana, de novo, você fala, minha gente, mas eu senti dor e dormi mal todo dia. Então, quando você para se perguntar e ver a sua resposta, aí você fala, não dá para resolver sozinha. Aqui. Tem algo errado e eu preciso de ajuda e alguém precisa me guiar, porque talvez sozinha eu não dê conta de romper esse ciclo. Preciso que alguém me dê a mão. E eu falo assim, que eu sou a profissional, que eu jogo a corda e eu só solto a corda quando a paciente sobe desse buraco. Falo, olha, vou ficar aqui, eu seguro. Vai fazendo o teu, porque eu digo que subir a corda é algo que só a gente pode fazer. Porque tem coisas que eu não posso chegar na sua casa e botar comida na sua boca. Olha, você esqueceu de beber água. Olha, vai sim para academia, vamos, eu te levo. Essas coisas eu não consigo fazer. Então, subir a corda você vai ter que subir só, mas eu vou estar segurando a corda. Eu não solto essa corda enquanto você não subir. Então, é mais ou menos esse olhar para si mesma, se deparar com essas coisas e entender. Não posso fazer só, vou procurar ajuda. Aí a gente inicia a avaliação. A gente pode disponibilizar abaixo aqui no link do vídeo, já pode deixar esse material, um drive, alguma coisa, enfim, um link que leve até você, nem que seja seu WhatsApp. Pode ser. Pronto, porque aí já vamos rastrear, já vamos dar um passo, assim, para buscar ajuda. Sim. Você consegue resumir, assim, seus top 3 serviços
Como é que você pode ajudar uma pessoa hoje? Hoje, a gente pode ajudar de uma maneira completa, profunda, que seria o protocolo, que eu chamo autoral, por isso tem um nome autoral, que é o protocolo domínio. São 7 sessões, envolve peculiaridades nuances muito específicas que a gente precisa realmente ter esse comprometimento a longo prazo. E temos também o serviço relaxante, que eu acho que algumas pessoas também, se atentas no tempo correto, às vezes ela precisa realmente dessa pausa, como você disse. Às vezes não é um tratamento tão completo, porque uma ela pausa inteligente. Exatamente, ela se deparou com essa realidade a tempo de uma sessão relaxante ser suficiente para reenergizar a alma dessa mulher e ela conseguir fazer o que tem que fazer e seguir adiante. Então, eu acho que seriam 3, né? Então, tá. Sessão relaxante, o protocolo domínio. Deixa eu ver uma outra coisa muito legal que eu posso estar oferecendo para as meninas. Eu acredito que uma sessão que eu chamo sessão terapêutica, que a gente envolve algumas técnicas como acupuntura, aromaterapia, que hoje a gente vê tão bem difundida essa coisa do aromático. É uma sessão assim que a gente consegue contemplar também essa mulher de uma maneira mais profunda. Então, seriam os 3. A sessão terapêutica, relaxante e o protocolo domínio. Perfeito. Para saber mais, entre em contato. Vou deixar também as redes sociais aqui de Valesca. Muito obrigada pela participação, por vir aqui, por trazer conteúdo de qualidade para as nossas ouvintes, telespectadoras, espectadoras, leitoras, enfim, a mulherada que está on. Valeu. Eu que agradeço, Valna. Muito obrigada.